Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Esse sendo gravado até... Eu comecei a gravar no intervalo, né, mas enrolei um pouquinho, já voltou o segundo tempo de Ulsan Hyundai Mamelodi Sundowns, né, que tá chegando agora, quase o segundo, cortou, camisa 10, bateu, aí a zaga tirou. Então 1-0 pro Mamelodi, que tá jogando muito melhor. Mas enfim, devaguei. Esse vídeo é a continuação, né, do vídeo de sábado, que eu perguntei a vocês se vocês manteriam ou demitiriam o Kleber Xavier, né? Aproveitando a parada aí, lembrando que o Santos ainda está de férias até quinta-feira que vem, se eu não estou enganado. Ainda tem uma semaninha aí, uma semana e alguma coisa, né? Uns dias, enfim. Mas aparentemente nada indica que a diretoria vai fazer isso, tá? Não, nenhuma movimentação desse tipo, mas eu gravei esse vídeo no sábado e na sexta-feira eu tinha visto muito dessa conversa, tinha sido pós-jogo, né? Claro, acabando de entrar em férias e tudo mais. Vi muito dessa discussão em outros canais, vi no Twitter também, por isso que eu trouxe pra cá. Só que eu já adianto que, infelizmente, é a última vez que eu faço esse tipo de vídeo, porque algumas pessoas que ou são muito desprovidas de inteligência, né? Ou são só desonestas mesmo, porque tiveram 65 comentários, 64, sei lá, eu apaguei 2, porque um tava só ofendendo o outro amiguinho, e aqui não dá, né? Simplesmente não precisa, é só discordar normal, igual gente. E o outro estava me acusando de fazer campanha para derrubar o Kleber, então eu nem perdi meu tempo respondendo, é desonestidade mesmo, eu só apaguei. Mas infelizmente a maioria foi entendendo o tipo do vídeo, né, que era propor debate e ver a opinião de vocês aqui, e trazer, igual eu vou trazer aqui, vou colocar os comentários na tela. Mas eu não tô afim de passar por encheção de saco, então como infelizmente burrice e desonestidade, então eu não vou mais trazer esse tipo de vídeo, é a última vez, mas é só a continuação porque eu tinha prometido para vocês. E irei colocar os comentários de vocês e mostrar o que vocês acharam. E assim, eu me surpreendi, de verdade. Eu pensei que teria muito mais gente falando pela demissão. E até que não teve. Tiveram alguns, mas até que nem tanto. Eu vou começar com o do Guilherme Renan, que foi até o comentário que eu acho que teve mais curtidas, e ele falou, só demitiria se for, eu tô olhando pra cá, tá na tela pra vocês, mas eu tô lendo na tela do PC, né, claro. Só demitiria se fosse ainda essa semana, acho que nessa semana, né, que ele quis dizer, porque eu gravei sábado, repito, e já com o Vojvoda ou São Paulo encaminhado para poder ter tempo de trabalhar. O Vojvoda, Fortaleza, inclusive, anunciou que vai permanecer, né, vai cumprir o contrato até o final desse ano, então não vai acontecer o Vojvoda, acho que para nenhum clube, a não ser que eles continuem na zona e depois demitam, mas agora não vai ser demitido, né, aparentemente. E o São Paulo, enfim, a gente já sabe, né? Caso contrário, deixa ele com tempo e contratações. O comentário que teve mais curtidas, então acredito que o pessoal tenha concordado bastante com isso. O Cláudio MC, ou MC, não sei, ele fala, eu manteria, ninguém de nome quer vir para o Santos. Então, acho que foi numa linha mais conformado, né? Tipo, não vai ter ninguém, né? Então, e o que é verdade, né? Nenhum grande técnico quis vir para o Santos, é bom pontuar isso também. Mas, enfim, então, essa é a opinião do Kleber também. Teve um comentário também com bastante curtidas, acho que o pessoal concordou bastante. O Maris Morivac, ele comentou, apesar de tudo e pelo desânimo de recusas anteriores, eu manteria o Kleber Xavier, a menos que conseguisse o Vojvoda, o único que eu considero diferente. Também o Maris foi pela categoria da eliminação, né? Mas o Vojvoda, a segunda parte que eu acabei de falar no primeiro comentário, né? O Fortaleza soltou uma nota dizendo que não iria demitir e tudo mais, então aparentemente ele não vai sair mesmo. O Luiz Pani, ele fala, Edu, o critério importante são as substituições, ele mexe mal demais, às vezes piora o time, sei que o elenco é curto, mas tá mal esquisito, dito isso eu manteria. Eu concordo quase 100% com o Luiz que ele mexe mal, o Kleber, realmente acho que muitas vezes ele... Eu não sei se é a leitura ruim, mas as peças que ele escolhe não são boas. Mas eu tenho uma dúvida, que às vezes, essas mexidas ruins são, por exemplo, para não perder o elenco, ou são por tipo ainda não ter moral de bancar, tirar o experiente de cara e colocar o moleque? Eu não sei, eu fico com essa dúvida, porque aí no final do jogo contra o Fortaleza, por exemplo, tomou um empate, quem ele chamou? Bom Tempo e David Washington. Eu não sei também se, perdão, às vezes não é só
meio que aquela parada de, pô, a rapaziada experiente tem que entrar antes, tá numa situação legal, eu não posso perder o grupo, eu não sei, chutando mesmo, tá? O Michel Palamed, ele fala, só traria se fosse pela vinda do Vojvoda, e é claro, dependendo das condições, do contrário, mantém, o time apresentou visível melhora, também mais um que vai na linha do Vojvoda, mas que, né, não vai acontecer. Já o Pedro, que tem como nick o PHS532, mas o nome dele é Pedro, ele fala, agora não tem jeito, preciso acreditar nele, apesar de eu não acreditar tanto assim. E por que eu coloquei esse do Pedro? Porque eu sei que ele não é fã do trabalho do Caixinha, é que eu li Caixinha aqui em outro comentário, do Cleber Xavier, mas aceitando e mais por eliminação também, né? Só que eu acho que o agora não tem jeito foi mais por conta da vitória, né? Tipo, venceu, não iriam demitir, né? Mas se o momento se fosse demitir, o momento é agora, né? Porque o tempo tá aí à disposição, né? O Santos tá parado, tem a parada também, depois tem janela abrindo. Tudo bem que a janela já volta quando voltar o Campeonato Brasileiro, né? Mas teria o tempo aí para acertar os reforços, né? À toa que a gente já sabe que praticamente está acertado com o Igor Vinícius, enfim. Agora, o Miguel, colocando o comentário do Miguel Lucas, ele não deu a opinião dele, mas eu acho que era a favor da demissão. Só que ele fala, se empata ou perde o Fortaleza, ele seria demitido durante esse mês de folga. Eu tendo a acreditar nisso também, tendo a achar isso, né? Só que, conversando com pessoas no clube, todo mundo falava antes do jogo, né, que não, que seria mantido de qualquer forma e tudo mais, que eles acreditam muito, e agora acho que acreditam ainda mais, né, que com essa pausa o Santos vai ter tempo para melhorar ainda mais. Pode ser, né, como a gente nunca vai saber porque o Santos venceu, né, ainda bem, mas a explicação era sempre essa, que não iríamos demitir e tudo mais, né, enfim. O Kevin Hilário também vai pelo ponto do Sampaoli / Vojvoda. Na verdade, o dele não fala do Vojvoda, acho. Mas vou ler. Se demitir, vai trazer quem? Sampaoli? Se sim, eu apoio. Caso contrário, melhor manter ele. E aí ele traz um outro ponto importantíssimo que é: agora, se manter, não pode demitir se perder para o Flamengo e Palmeiras. Concordo. Tem que dar um tempo, porque aí jogaria todo o planejamento no lixo e viveríamos 2023 novamente. É uma tecla que eu estou batendo aqui há quase um mês. Vai ter essa parada. Se querem demitir, demitam logo no começo. E aí contrata um novo cara, vai ter tempo para trabalhar. Se querem manter, deem respaldo pro cara. E o que seria o respaldo? Eu falei isso no vídeo de sábado também. E como eu falei, eu venho falando há quase um mês já. O que seria o respaldo? Vai voltar, vai jogar contra Flamengo, contra Palmeiras, times que a gente está vendo aí no Mundial competindo com times europeus. O Flamengo ainda não, né? Foi com o time africano, mas vai pegar o Chelsea, enfim. Times melhores que o nosso. Se perder, não adianta demitir o cara. E o que é dar respaldo também? Trazer novas peças, né? O Santos precisa de peças, de preferência de qualidade, né? Não só em quantidade. Então, isso é dar respaldo, e que isso é muito importante. Não adianta só, manteve aí, o cara tá treinando e não mudar nada, continuar o mesmo elenco, que aí a gente vai sofrer até o final do ano. Né? O Gabriel Costa traz outro ponto também que eu concordo, que é o seguinte, vou ler o comentário dele, é mais no final do comentário. Né? Edu, amigo, eu vejo da seguinte forma. Se for analisar bem, ele até monta time interessante. Ele até monta um time interessante. Porém, a movimentação dele em mudanças no segundo tempo, insistência no Tassiano, por exemplo, e principalmente o modo inoperante que o Santos entra do nada, entre aspas, no jogo, creio que tem muito a ver com ele. Não sei se isso é bom. Acertou bastante a defesa, mas atua mal mesmo vencendo. Eu concordo com a parte do inoperante, porque... do nada, né? Porque realmente é meio que do nada. Tipo, o exemplo claro é o jogo contra o Corinthians, né? É um primeiro tempo muito bom e o segundo que o Santos desliga completamente. E aí, tipo... é por causa do elenco? É o time que não sei, que dá uma desligada natural? Ou ele pede para o time segurar um pouco? Eu realmente não sei qual é a análise que é feita, qual é a análise que... de repente os caras dentro de campo mesmo, às vezes é coisa do momento ali. E realmente o Santos desliga. Contra o Fortaleza, eu nem acho que foi um parar de jogar, né? Igual foi contra o Corinthians. Foi meio que um apagão ali, duas burrices, enfim, e o empate, né? Mas esse é um ponto também que às vezes o time fica muito travado, muito jogando pouco, querendo pouco jogo, enfim. E aí acho que isso é preocupante também.
E para finalizar, como eu falei, tiveram mais comentários aqui, realmente não dava para colocar todos aqui só, mas vou colocar alguns também que foram negativos e que foram mais sucintos, eu vou até colocar junto, né? Por exemplo, o Márcio Luque, que já comentou várias vezes aqui, que eu sei que ele é contra, né, o Kleber Xavier, né? Contra o trabalho, enfim, não a pessoa, evidentemente. Ele fala, jogou bem contra o Botafogo só por causa do Neymar, mexe errado sempre, tem Tassiano e Zé Ruimvaldo. E ele colocou outro comentário também, né? Demitiria, nem teria trazido. 27 chutes do Fortaleza, que está uma draga. Se não fosse o Brasão, Vitória atacou muito também o Brasão de novo. Eu discordo do Vitória, eu acho que... Eu até falei no vídeo de pós-jogo, a gente sofre uma pressão meio que esperada de um abafa do Vitória que também estava mal e a gente também estava numa fase muito ruim, precisava vencer uma. A gente já estava numa fase ruim, né? Mas estava sem vencer, né? A gente consegue tirar aquele peso vencendo uma. Mas contra o Fortaleza eu também falei, né? Realmente nenhuma estratégia defensiva pode permitir que o adversário chute 32 vezes, não foram nem 27, foram 32 na verdade. Claro que muitas vezes Marinho arriscando de longe, o Pochettino também arriscou de longe, mas foram ainda assim 19 de dentro da área, eu acho muita coisa também. Mas claro, tem todo um contexto ali de a gente faz um 2-0 bem tranquilo, depois tira o pé, se defende, em alguns momentos essas finalizações inflaram um pouco, mas eu entendo também a indignação, acho justa em algum momento da partida contra o Fortaleza. O Carlos Henrique, por exemplo, fala também, demitir já, trazer Vojvoda. Vojvoda infelizmente não vai vir, né? Ou felizmente, não sei, de repente você gosta ou não gosta dele. Não, o Carlos eu sei que gosta, tô falando todo mundo no geral. Né? Mas enfim, então a maioria foi realmente a favor, muitos por eliminação, é verdade, mas a maioria foi a favor de manter, né, o Kleber Xavier. Enfim, me surpreendeu, realmente a maioria falando para manter o Kleber Xavier, mesmo que por eliminação, né, muitas vezes, em muitos dos casos. Tiveram outros comentários, como eu falei, não dá para colocar todos porque eram 60 e poucos, mas é basicamente isso. Me surpreendi, mas mesmo assim ainda tiveram alguns comentários, né, como eu mostrei aqui, claro, tiveram outros também, mas sendo contra manter, né, sendo a favor da demissão, melhor dizendo, e outros, a maioria, sendo a favor de manter, né, o Kleber Xavier. Mas enfim, é isso, pessoal. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Esse foi praticamente um comentando comentários, né? Eu acho que o Barolo tem uma sessão dessa no canal dele. E amanhã a gente está de volta aqui. Amanhã tem jogo do Sub-20, Sub-17 que hoje empatou com o Cuiabá fora de casa, né, pelo Brasileirão. Mas eu não assisti o jogo, então por isso que eu não vou comentar nem nada. Amanhã tem Sub-20 e a gente vê o que a gente volta aqui também. Fechou? É isso, pessoal. Valeu.